Muito obrigado, Terezinha, por esse convite de estar aqui hoje. É um território que me toca profundamente, porque eu sou um bonequeiro de primeira ordem, assim, né? Então, eu acho que é uma coisa que eu tenho uma história que pode ser contada aí também, que pode ser interessante. Esse tema, os desafios para o teatro da animação brasileiro, é um tema de uma grande complexidade. E eu quis encarar até o que eu escrevi na revista sobre as fronteiras expandidas do teatro da animação, que é uma coisa que me toca profundamente. E eu preciso falar um pouco de voltar para trás na minha história e para que de alguma forma vocês entendam como se processa isso. Eu escolhi alguns temas básicos aqui, e o primeiro de tudo é conhecer, buscar informação. Eu acho que isso é fundamental hoje em dia, e hoje em dia a gente tem as ferramentas muito fáceis para que isso aconteça. Quando eu tinha mais ou menos uns 18 anos, não tinha internet, né? Vivíamos em um momento assim, onde as pesquisas eram muito mais complexas. Eu estudava Belas Artes, né? Uma escola bastante desinteressante em muitos aspectos, porque era aquela coisa formal, também não tinha grandes desafios, assim, mas, como diria o Gil, deu a régua e o compasso para aprender coisas, porque se você vai atrás, você vai aprendendo. Aí, aconteceu que eu fazia teatro também, nessa época, fazia um teatro amador, eu era péssimo ator, assim, era um ator muito ruim, e eu sabia disso, graças a Deus. Mas um dia eu fui fazer um curso de teatro de bonecos, e para mim bonecos era Topo Gigio, era um pouco Vila Sésamo, os bonecos que abrem a boca, um pouco Muppets, aquela coisa toda, que era o que eu conhecia de teatro de bonecos, né? Nesse curso de teatro de bonecos, a gente começou a brincar, e nesse momento eu descobri que era o que eu queria fazer na vida. Ou seja, por quê? Porque trazia um pouco as artes plásticas, trazia o teatro, mas tem uma coisa que o boneco, eu acho que ele funciona, ele como se ele te toma, né? É quase como um feitiço que ele te possui, né? Isso acontece com pouca gente, e eu acho que quem é bonequeiro sabe muito bem. Tem gente que faz bonecos e tem gente que é raiz nessa coisa de ser tomado por uma energia que o boneco traz. E eu sentia isso claramente. Isso me possibilitou aprender um pouco de técnicas de construção, essas coisas básicas. Mas, assim, eu tinha uma visão muito limitada ainda do que era o teatro de bonecos. Me convidaram para fazer máscaras para uma peça de teatro de um diretor meio de vanguarda da Argentina, e eu fiz uma meia dúzia de máscaras porque eu tinha essa habilidade tranquila. Aí ele me chama um dia na casa dele, e eu chego e tem uma mesa cheia de livros abertos, e ele me fala, a peça se chamava El Plauto, era sobre obras del Plauto, e ele me fala, esse é o espírito da obra, ou seja, usa como fonte de inspiração. E esses livros eram sobre a Oceania, sobre a África, né? Livros de imagens, né? Da arte africana, japonesa, da Índia, da China, tinha assim, tudo que se pode. Tinha da Bolívia também coisas. Era assim, um manancial de informação. Claro que assim, eu fiquei um pouco indo atrás, correndo atrás,
E depois, assim, vendo, tentando achar esses livros também nas bibliotecas, um pouco para me informar, fazendo que meu pai me comprasse um par desses livros também. Assim. É trabalho, pai, assim, você tem que ajudar aí. E então, eu acho que isso para mim foi o primeiro encontro, uma coisa que, minha cabeça explodiu, porque, ou seja, você vê uma manifestação de imagens iconográfica de todo mundo e com suas peculiaridades, mas tem muitos pontos em comum. E foi uma coisa que foi extremamente importante para a minha vida. A partir dessa peça, um dia me liga Ariel Bufano, e eu sabia quem era Ariel Bufano, Teatro San Martín, tudo. Me fala, você não quer vir tomar um café, vamos conversar, tá? Eu fui. Assim, me fala, olha, eu estou precisando de um assistente técnico, eu gostei muito do teu trabalho no Plauto, eu tinha 18 anos. E aí falou, claro, e você não quer fazer o curso que eu estou dando de teatro de bonecos, um curso de direção? Com certeza, vamos lá. Bom, eu começo a trabalhar como ator e como assistente técnico no Teatro San Martín e fazendo ao mesmo tempo o curso com ele. Ariel é, digamos, talvez o ponto máximo do que se fez de alguma forma na Argentina nessa época, né? Porque depois veio muita gente extremamente interessante e que rompeu com todas essas estruturas um pouquinho arcaicas ainda. O mais legal do Teatro San Martín não foi a questão de estar fazendo parte de um grupo de bonequeiros, um grupo que ganhava salário por isso, coisas muito doidas, né? Assim, hoje em dia eu acho incrível isso. Mas o teatro me permitia assistir tudo o que passava lá, tanto no cinema como no teatro gratuito. Aí eu vi Buster Keaton no cinema, outras 300 coisas, mas Buster Keaton foi extremamente importante para mim, essa relação que tinha com as máquinas, né, com o objeto, né, e como ele se relacionava de uma forma intensa, né, com uma locomotiva, com uma bicicleta, com uma moto, ou seja, tudo tinha ganhava vida, tudo ganhava uma expressão. Aí tive a sorte de ver Teatro No, tive a sorte de ver Teatro Kabuki, Bunraku, Teatro Ópera de Pequim, tudo isso de graça, ou seja, no Teatro San Martín, no meio da ditadura, esse lugar era um oásis, era uma coisa, você fala como, no meio de uma ditadura terrível que estava rolando em Buenos Aires, está um teatro oficial com essa programação internacional fantástica, né? E aí, eu já tinha visto uma exposição da Bauhaus mais cedo, e tinha uma sala que apresentou, eu vou para frente aqui, que apresentou o Ballet Triádrico de Oscar Schlemmer, que para mim, ou seja, eu vi um vídeo em preto e branco só, não tinha nenhuma dessas figuras, mas causou uma impressão fantástica, porque era uma coisa assim, eu nunca tinha visto essa forma tão moderna de você vestir esses corpos dos bailarinos, né? E era muito bonito. Hoje em dia é fácil de achar. Primeiro, a primeira vez eu tive quase que roubar do Instituto Goethe para ter uma versão para... A gente pegou, fez uma cópia de novo para o Instituto Goethe. Mas hoje em dia está na internet, você encontra facilmente, é bonito, é muito bonito. Assim, eu acho que é uma das coisas que digamos, também me influenciou profundamente. Mas isso eu vi muito novo, acho que tinha uns 15 anos quando foi essa exposição em Buenos Aires. Mas eu falei antes do desejo também. Eu acho que o desejo é fundamental
para motivar um artista. Eu quero fazer isso. Isso tem a ver comigo. Sabe, é a mesma coisa do tesão que você pode ter por uma pessoa que você conhece, é a mesma, esse tesão que você tem por uma obra que você vê, né? Ou seja, de você ver isso e falar assim, nossa, eu queria ter feito isso, sabe? Essa inveja boa, saudável, né? Assim, falar, como não pensei nisso antes? E aí, uma das coisas que eu vi nesse teatro foi o Mummenschanz, que falou, caramba, ou seja, eu estava acostumado a trabalhar com Ariel. As aulas do Ariel eram muito bonitas, porque ele era muito mais aberto, mas o trabalho artístico eu acho que ele era ainda tímido, ele estava muito fechado em uma coisa antiga ainda de teatro de bonecos, e digamos, a forma de quebrar isso era ainda muito tímida, né? Para mim, Mummenschanz foi assim, ruptura total, de ver essas formas, esse humor através das formas. Eles continuam fazendo a mesma coisa até hoje, mas assim, tem esse lado. Eu vi ainda quando era uma coisa fresca, nova, porque assim, acho que essas coisas às vezes vão passando e passando e passando os anos e não sai disso um pouco, fica às vezes em um formato velho, né? Ou seja, porque hoje em dia já é velho isso. Mas foi extremamente importante. Um dia, eu vejo no jornal Clarín de Buenos Aires 2 fotos de um espetáculo que eu amava Miró, assim, era um dos pintores que eu mais gosto, e eu vi um trabalho que se chamava Mori el Merma, que estava foto preto e branco no jornal, e falo, é isso que eu quero fazer. Ou seja, Morte ao Ditador, de João Baixas. Ele fez esses bonecos, você falou ontem, né, do João, né? E o João fez as formas e o Miró pintou. E hoje em dia estão no museu essas obras assim. E são obras fantásticas, são monstros, são pequenos monstros, seres monstruosos assim, falando da era franquista, né, que tinha acabado em 75, acho, né? Aí entra a crise, né? O momento da crise, onde você fala, bom, eu estou fazendo um teatro que eu acho careta, e vejo essas coisas, eu quero essas coisas, mas assim, sabe, aquela coisa de 19 anos, mais ou menos. E aí, bom, aí sai a possibilidade de ir para o Uruguai com o Teatro San Martín, e vamos para Artigas. E eu conheço o Vento Forte. Era um festival em Artigas, horrível, também em plena ditadura. Ele só tinha chamado grupos muito desimportantes do Uruguai, e chamou o Teatro San Martín para ir, ou seja, convidou o Brasil e como se chama aquela figura maravilhosa, o Humberto Braga, levou o Vento Forte para estrear um espetáculo. Aí eu fui ver os brasileiros, e eu vejo um monte de gente dançando com bonecos, assim, uma sensualidade, aquelas vozes, a Sônia Piccinini falando, que era aquela coisa que você se estremece inteiro quando ela fala em cena, assim, o Paulo César Brito, o Hilo com aquele sotaque argentino. Aí eu falo, é isso que eu quero fazer. Sonho, Coração Brejeiro, Naufragado de Ilusão. Bom, com músicos tocando assim, eu saí assim, apaixonado completamente. Bom, aí fiz serviço militar, 2 anos, aquela coisa, horrores, Argentina. Eu falo assim, chega, vou embora pro Brasil. Aí chego no Brasil, me conecto com o Vento Forte, que agora era do Rio e já estava em São Paulo, e aí comecei a
de penetra, né? Ou seja, comecei a ficar assim, aí comecei a dar aula, tá? E aí acabei fazendo 2 trabalhos com ele, mas eram 2 trabalhos mais periféricos, que você falou ontem, né? Estou fazendo uma flor, que já foi no final, praticamente, e o outro trabalho era luzes e sombras, mas eram trabalhos periféricos do Vento Forte. Assim, para mim foi uma escola fantástica, porque comecei a entender o teatro de outra forma, ou seja, um pouco a coisa do depoimento entrando, como você leva para os personagens, para a obra, sempre um lado teu, e como é importante você conhecer essas coisas que te movem, que te motivam para levar isso para a obra, né? Aí depois de 4 anos se fundou o XPTO. Por que se fundou o XPTO, não continua o Vento Forte? Porque eu acho que chegou um momento que a linguagem que o Vento Forte estava tocando não tinha a ver comigo, que era uma pessoa muito urbana, sempre morei em Buenos Aires, e estava morando em São Paulo, e estava ligado a grupos de jovens, de amigos, que estavam muito ligados às bandas de rock, a todo o movimento que estava tendo, nesse momento, que passava muito por uma casa noturna que se chamava Madame Satã, que era todo um grupo de gente que estava caminhando para Arnaldo Antunes, assim, Titãs, assim, um monte de gente assim, trazendo trabalhos novos, eram desconhecidos todos, e que de alguma forma tinham pontos em comum, tinham uma motivação comum. Aí nasce o XPTO. Agora, tudo aquilo que foi sugado e degustado engolido de uma forma antropofágica, depois vou falar disso também, porque é muito diferente a leitura antropofágica do que vem de fora, né, do que você vê, mas que é como Oswald de Andrade fala, que se come o que é bom, o que tem substância, né? Ou seja, se come o herói, né? Se não come qualquer coisa, né? E a grande diferença que tem ser antropófago, né? Nesse sentido da antropofagia cultural, do que você ser meramente colonizado, que acho que é uma coisa que rola muito hoje, dessa visão onde você copia de alguma forma sem trazer essa coisa, o melhor, sem trazer esse lado do extraordinário que tem no exterior, né, para você transformar em outra coisa. E aí nasce o XPTO. Eu vou passar rapidamente, porque não quero também muito... Vamos falar de 3 espetáculos só, de A Infecção Sentimental Contra-Ataca, que foi o primeiro trabalho, e que é teatro de animação puro, porém, que ele traz, mexemos com imagem que tem a ver com a cidade, e nasce com essa cena, um dia passeando por São Paulo, vendo um monte de sacos de lixo embaixo do minhocão, e uma pessoa mexendo no lixo, tentando achar comida, né? E isso acabam gerando essa cena onde sacos de lixos enormes com atores dentro invadem a cidade, vomitam o lixo para fora, né? E eles acabam indo embora de alguma forma assim. E era um tipo de teatro feitos naquela época eu chamava de focos de revelação, assim, que eram coisas que a gente via e que de alguma forma a gente transformava poeticamente. A unidade desse trabalho tinha a ver com a estética e um pouco pelo tratamento visual e musical, né, desses personagens. Essa já é a segunda versão que foi feita no ano 2000, que também ele falou ontem, o Nini, né, dessa cena das bolas, que não tem nenhuma novidade, isso já foi feito por 500 mil pessoas, mas com essa junção de ser 2 homens
dançando numa hora, um todo coberto de facas e espetos, e as bolas explodem, mas eles acabam dançando juntos, de alguma forma se conectando. Isso causava, nessa época, uma explosão de gritos na sala dos adolescentes, porque tinha muitas escolas assistindo, isso no SESI de São Paulo. Mas foi incrível nesse sentido de provocar, porque isso hoje em dia acho que não teria tanta repercussão, porque hoje em dia esse tema é uma coisa que as pessoas, apesar digamos que, eu não sei até que ponto isso já, a sociedade como um todo digeriu isso, mas eu acho que isso, pela juventude, está muito mais claro hoje em dia, essa questão. Oi? Isso é 1960 não, 1985, 84, 85, por aí. Esse foi o segundo espetáculo, que chamava Cronos, que era sobre o tempo, né? Como também aquelas coisas que eu falei das influências do teatro japonês, né? Bem claras, assim, que eu era apaixonado também. E aí entra Coquetel Clown, todos os trabalhos muito diferentes. O Coquetel Clown era um pouco... Foi um momento de ruptura do XPTO, porque algumas pessoas saíram e outras ficaram, outras novas entraram, e de trabalhar com essa destruição do espaço do ator, porque essas roupas, tudo isso tinha que chegar antes, né? Ou seja, o ator começava a ensaiar já com a roupa pronta. Então, tudo que você fazia normalmente como ator, não dava para fazer. Então, você tem que reinventar uma forma de andar, uma forma de se mexer, gags, brincadeiras a partir da estrutura da roupa, né? Esse espetáculo começou, o ponto de partida foi a roupa, né? Ou seja, e foi uma exposição que eu vi em São Paulo de uns amigos, também da mesma geração, que eles trabalhavam muito essa coisa pop, visual, né? Assim, esse era um pouco aquela... Era um... Como se chamam aqueles jogos bem antigos de... Pac-Man, como é? De jogos mesmo, né? De computador, aqueles bem simples, né? Assim. E a gente trabalhava isso como cena de dois palhaços também. Um jogo de futebol Argentina-Brasil, assim... Uma cena de peixes. Muitas dessas cenas nasceram da performance, ou seja, a gente tinha uma ideia, criava a cena, ia para a vida. A gente chegou a trabalhar até em casas noturnas, onde às 2 da manhã todo mundo bêbado, assim, nós, o público, todo mundo assim, completamente alucinado, e a gente parava toda a música e tinha uma cena de dois peixinhos se beijando e terminava. Ou seja, era muito, muito divertido, porque a cena durava 5 minutos, então para as pessoas era quase parte da alucinação de estar nessa casa noturna. E aí a gente fez um trabalho juntos com o Pia Fraus, esse é o Domingos Montanher, querido, que foi Babel Boom, que foi um trabalho que foi muito, muito querido, né? Que eram anjos que roubavam do céu, Prometeus, que roubavam do céu caixas da iluminação, só que cada um via o que queria dentro dessa caixa. Uma rainha via poder, o outro via... E tinha personagens que eram mais poéticos, digamos, que eles viam outras coisas, né? Mas isso ficava tudo em aberto, não tinha uma palavra no espetáculo. Roberto Andretta aí. Tinha uma cena das 3 irmãs que eram trogloditas, a gente chamava as trogloditas,
e que o anjo entregava uma caixa, só que todas queriam, mas elas não viam nada dentro da caixa. Ou seja, não, para elas, não, quando abriam a caixa não tinha nada, né? E esses dois personagens, que era a Annie Welter, que hoje em dia tem um grupo dela, e o Vanderlei Piras, que não está aqui nessa foto, também que eram dois personagens que são os que de alguma forma vão conduzindo toda a história, né? Eu vou passar coisas. Quando eu falo dessa questão, que eu trouxe performance que a gente está fazendo, coisas de investigação, mas eu queria mostrar coisas que hoje em dia, para mim, são extremamente motivadoras, assim, são coisas que, de alguma forma, voltam nesse tema do conhecer, para ficar embriagado e ficar o desejo aflorar, e isso mobiliza para descobrir mais sobre isso que me deixou tão assim, e também ir depois para investigar na prática, e é uma coisa assim que você vai se alimentando disso o tempo inteiro, e é extremamente rico isso. Depois eu até mostro, eu passo para você essas imagens. Mas eu queria passar agora, por causa do tempo. Peraí. Cadê? Vou mostrar alguns trabalhos. O primeiro, um trabalho de uma atriz trans, que ela é, não sei se é francesa, mas é francesa, sim, que se chama Pia Menard. Espera um pouquinho. Ce sont deux pièces, dites pièces du vent, où j'avais très envie de travailler avec une matière indomptable, le vent, et de travailler pour la première sur un ballet de marionnettes. Ces marionnettes ne sont contrôlées que par le mouvement de l'air, et une interprète qui va jouer le rôle de maîtresse de ballet. Et puis dans la deuxième, Vortex, c'est une pièce un peu oignon, où on va regarder quelqu'un qui n'en peut plus, est arrivé à l'endroit le plus difficile de sa vie et va retirer les couches, et c'est le vent qui va retirer les couches finalement de son histoire et faire réapparaître sans arrêt des nouvelles histoires. Là encore une nouvelle fois, avec des matières plastiques, avec toute cette magie de la matière qui est incontrôlable. Qu'on ne contrôle pas, ce qui est assez excitant, c'est finalement à chaque fois on est surpris et c'est une forme de magie. C'est aussi un endroit très particulier de notre travail, c'est de chorégraphier quelque chose qu'on ne maîtrise pas, et donc c'est une danse à chaque fois très nouvelle, à chaque fois c'est une danse magique, parce qu'on s'aperçoit que cette matière plastique est aussi vivante, crée des choses incroyables, et cet instant-là on le partage en tant que spectateur. Alors la violence, je crois qu'on n'y échappe pas. Nous vivons dans des sociétés très violentes. Est-ce que l'humanité a été une fois pas violente? Peut-être que non. On peut se dire que le chaos et l'explosion, la création du monde, s'est fait par une violence terrible, une explosion. Ce qui, moi, me touche sans arrêt, peut-être dans des pièces comme celle-ci et l'invitation du festival sur le thème de la violence, c'est que la violence, elle est aussi force de création, de réaction, d'endroits où on parle du corps. Le corps en lui-même se bat. Il se bat pour vivre, il se bat pour exister, il se bat pour être. Après, bien sûr que ma propre histoire personnelle de changement de sexe, de changement d'identité, est une
aussi une allégorie de la violence, puisque la violence était que je suis né dans un corps que je ne reconnaissais pas et il a fallu que je me fasse violence pour arriver à être dans le corps que je suis aujourd'hui et celui qui m'appartient et qui est mon identité FIA. Donc cette violence, elle est là, mais en même temps, elle est pleine d'espoir. Comme je dis à chaque fois, au théâtre, moi je donne à voir des choses qui sont toujours à la fin peut-être qu'on n'a pas gagné, mais on a de l'espoir parce qu'on sort vivant. Et sortir vivant, c'est la plus belle des choses. Eu vi esse espetáculo em São Paulo, o último dia antes da pandemia se instalar. Essa construção demora assim uns 20 minutos, né? Ela vai construindo troquelado, existe em português? Caixas que você vai montando, todo em papelão, né? Na versão que ela fez em São Paulo, ela fazia isso cortando uma serra elétrica, e acho que aqui não sei se ela está usando. Terminava com uma chuva torrencial que durava uns 15 minutos e você ia vindo essa construção desabar, né? Ou seja, eu deixei bem curtinho para poder mostrar outros trabalhos. Uma das coisas que mais, quando eu falo da relação com das fronteiras elásticas do teatro de animação, eu queria também trazer de como, por exemplo, a matéria ela pode ser algo poderoso para a gente dialogar também de uma forma cênica. E vou mostrar um trabalho se chama, peraí, aqui, Passo Doble. Onde está Passo Doble? Aqui. Passo Doble é uma obra dirigida pelo Joseph Nacht, que é um bailarino, é um coreógrafo, Miquel Barceló, que é um artista plástico, e o Bruno Del Bonet, que é de Barcelona, mas o Joseph Nacht, eu não sei, ele é árabe. E aqui, o que acho fantástico de como eles utilizam a matéria, é um vídeo longo, né? Eu cortei um pedacinho só para ter uma ideia.
E agora tem outro trabalho de uma pessoa que trabalha especificamente com, digamos, a relação com a cenografia também, né? Ou seja, como ele transforma o cenário em um grande objeto com o qual vai dialogando. Também a Pia faz isso, né? Também, assim, de alguma forma. Eu não sei se eu peguei... bom, tem dois dele. Se chama... esse aí. Se chama... Sans Objet, pièce de Aurélien Bory. I say in French, it is l'espace dans l'espace, which means it is species in space, and it is my work actually. I approach theater as an art of space, but it is more our relationship to the space. So it is species on spaces. These venues, the Argentina here in Roma, it is in the subject actually, because I start from the empty space of Argentina, even with the back wall. The back wall become one of the maybe most important actor of the show. These questions, I hope that there is still some traces, some feelings, some deep feelings that are moving something. Theater, for me, the experience of theater, it is space and time, very focused on very, very accurate details. In times, in silence, in things, you notice everything. So theater is a very good space to pay attention to everything and to some very details, some poetry. God is in the details, right? So I think that I really believe on the power of theater. E tem outro trabalho dele, posso? Tá. Vai. Que ele lida com uma máquina, né? Com uma, como se chama isso? Um robô. E é uma questão para pensar, porque a inteligência artificial está aí, e quando a gente fala de virtualidade também,
até que ponto a gente não pode começar a lidar de uma forma artística, criativa, com a inteligência artificial, produzindo imagens com a qual você possa dialogar, como dois atores dialogam, mas uma imagem virtual, e que de alguma forma pensa como máquina, como inteligência que não é humana, né? Tem um pouco a ver com aquele belga que a gente viu ontem com a Sandra, né? Que trabalha com uma retroescavadeira também. Só que aí tem uma pessoa, aqui tem uma máquina programada, né? Uma máquina que teve uma programação e eles dançam. Aqui não tem animador, aqui a máquina está programada, ela faz um movimento e eles vão dialogar. Como se chama isso aí? Está programada para fazer isso. E os atores Isso. São todos caminhos que estão se abrindo. Aquilo que se falou ontem, para mim, o teatro de objetos é o que está talvez extrapolando e quebrando, e já não é mais objeto, é coisa, e é máquina, e é natureza. A gente está indo por um caminho onde as coisas são como células que rasgam seus limites e vão se fundindo e vão nascendo híbridos o tempo inteiro. Eu, sinceramente, acho que o caminho, para mim, mais interessante a trilhar hoje em dia. Não quer dizer que as outras coisas ficam de fora, mas acho que para quem tem interesse na pesquisa, para quem tem interesse digamos, possibilidade de linguagem, eu acho que é fundamental rasgar essas fronteiras e deixar que as coisas se mesticem, né? Que a arte se mestice. Eu trouxe mais um, mas eu não vou colocar. Tem uma pessoa, esteve no... Como se chama? Que teve em Florianópolis, era Provocações, né? Provocações que aconteceu na UDESC. Isso. Teve uma diretora, eu acho que ela é romena, que eu fiquei fascinado por ela. E vale a pena, se chama Veselka Kuncheva, búlgara, que é extraordinária, assim. Ela tem muita coisa na internet. Assim, eu trouxe um pequeno trabalho, mas também nem é um trabalho dos mais significativos dela. E ela vai por caminhos absolutamente diferentes. Eu acho que uma das pessoas que está trazendo muita novidade para esse teatro que vai juntando e esse grande caldeirão de linguagens que vai sempre buscando uma coisa nova. E é o meu caminho, e eu acho que é um caminho extremamente fértil nesse momento. Tens a imagem da romena? Põe um pouquinho para a gente ver, porque eu acho que complementa. Esse é um trabalho solo, mas ela trabalha com trabalha com coisas extremamente ligadas ao fascismo, à luta contra o fascismo, né? Não é o caso desse trabalho. Ако знаех, че в очите ми ще дращат песъчинките от вчерашния мен. Ако знаех само ако знаех,
Samomaničku, ej толкова дори. Щяла в камъка живота си да смажа, за да помня, че не знаех, че боли. Corpo, bonecos, objetos, formas animadas, tudo música, tudo em função de uma ideia, né? O mais importante é o que eu quero dizer e como essas ferramentas elas vão ajudar e como essas ferramentas vão trazer de alguma forma clareza para uma intenção, para uma ideia, né? Para uma busca artística. Acho que é isso. Obrigado, Oswaldo. Muito obrigado. Eu não sei como é que vocês estão, mas a minha cabeça está latejando, sabe? Está explodindo com a quantidade de imagens tão potentes que tu trazes para a gente compreender esse subtema, né, que tu defines na tua fala, que é as fronteiras expandidas do teatro de animação, né? E o que é impressionante, né, é como tu dizes, são imagens tão elaboradas que me chamou a atenção o fato de quase sempre prescindirem do texto. São, sabe, isso significa o quê? Que mais do que a razão, o que se explora são as imagens potentes que podem gerar muitos significados para cada espectador. Acho fantástica essa seleção de material que tu trouxeste, Oswaldo. E uma outra coisa que me chama muita atenção na tua fala é a importância do desejo, né? E tu falas isso com muita propriedade porque tu trazes a tua história para falar do quanto o desejo e a curiosidade, né, é o que encaminhou todo o teu percurso. Agora, não sei se vocês percebem, né, o quanto é importante a gente perceber que esse desejo e a curiosidade, ela não nasce do nada. Claro que tem um componente estritamente pessoal, mas os estímulos e as oportunidades que tu tiveste foram fundamentais, porque ali estão referências com as quais tu vais dialogar, digerir, né, antropofagizar, e daí surge a obra tão potente que é que tu fizeste. Muito obrigado, Oswaldo, muito bom. Eu vou abrir agora para as pessoas
dizerem, falarem, perguntarem, porque certamente estão com vontade de se manifestar também. Quem quer falar? Não. Bom, maravilhoso. E mais uma vez, assim, fico muito emocionada também de escutar tuas palavras, Osvaldo. E eu acho assim, o XPTO, eu acho que ele é uma referência importantíssima, assim, no teatro. E eu me questiono muito essa questão das referências, assim, eu vejo como as referências pessoais são muito, muito importantes. E eu queria perguntar para vocês como você trabalha isso no XPTO, porque uma coisa é o diretor ter as referências e outra coisa é você ter artistas com você que às vezes você pede para fazer alguma improvisação, alguma cena, alguma coisa, e às vezes aquilo tem uma certa dificuldade de acontecer, que eu sinto que é muito por faltas de referências, ou por pegar algumas coisas que às vezes eu digo na casca, né? Como você dizer, que eu acho que é super importante essa coisa de eu vejo uma obra e eu devoro ela, e eu me aproprio e eu transformo, mas não eu imito, né? Então, como você consegue resolver isso no seu grupo, assim? Era uma pergunta. É um grande problema. Primeiro, assim, se você não tem esse ambiente fértil em volta do qual você pode se nutrir, as coisas não seja, se toda a tua vida é arroz com feijão, você vai no arroz com feijão. Isso é uma coisa muito clara. Para mim, o grande caminho é escolinha. Escolinha que é assim, eu fiz isso no XPTO, eu fiz isso no Teatro Oficina. Porque, a gente começa a trabalhar sobre uma coisa, sobre um tema, mas vamos entender de que estamos falando. Então, por exemplo, agora na pesquisa que a gente fez sobre teatro de objetos, a gente sempre trabalhou errado o teatro de objetos, ou seja, a gente fazia aquilo que se chama marionetização do objeto. Assim, demorei para entender isso e briguei internamente contra isso, porque era uma coisa que me incomodava, mas depois a gente pegou muita informação por causa da pesquisa. Esses vídeos são parte da pesquisa e tudo, que onde você mostra para as pessoas. Eu fiquei horas e horas garimpando coisas, né? Assim, porque não é fácil achar na internet também, você não coloca e vem, né? Vem qualquer coisa. Mas é uma coisa assim, fui garimpando e esse trabalho da escolinha é fundamental, onde todo o elenco está aí, a gente vê, fala, caramba, uau, sabe, se todo mundo fica louco de tesão, é tesão profundamente artístico, né? E as pessoas ficam querendo se apropriar disso, de alguma forma, né? No Teatro Oficina era terrível, porque o Zé é muito assim, gente, piscator, assim, tá? Quem sabe dos 70 que estavam aí trabalhando, quem é piscator, né? Aí falava assim, gente, como que é? Ópera de Pequim, essa cena é Ópera de Pequim. Ninguém sabia o que era Ópera de Pequim. Então, são palavras que na cabeça do Zé está muito clara, mas... E eu fazia um pouco esse trabalho. Gente, olha, antes do ensaio, vamos ver Ópera de Pequim. Então, colocávamos um vídeo, aí as pessoas ficavam fascinadas e saíram cenas muito legais, né, da obra, que de alguma forma foram inspiradas na Ópera de Pequim, mas conhecendo a Ópera de Pequim, entendeu? Porque se não é palavra no ar, assim, eu acho fundamental escolinha. Escolinha, estou brincando com a palavra, mas claro, é isso. Não, eu concordo, né, Oswaldo? É impossível. Se tu não tens uma formação
mínima, básica, se tu não tens um pouco de informação com a qual digerir, tu podes espremer muito, fica desse tamanhinho. Então, é isso que às vezes a gente chama assim, o trabalho é de uma ingenuidade muito grande, o trabalho ele é intuitivo, superficial, né? Não que, e aí eu me lembro que, quer dizer, usar essa expressão, o trabalho é intuitivo, as pessoas podem dizer que o trabalho se baseia só na intuição, que é um elemento importantíssimo no processo de criação, mas não se trata disso. Quando a gente fala o trabalho é intuitivo, é porque ele fica naquele universo restrito, né? E a escolinha, como tu dizes, ela abre. Quando a gente fez Cocktail Clown, tinha um filme do Fellini que se chama Os Palhaços. E esse filme a gente sugou do avesso. O espetáculo não tem nada a ver com o filme, mas sabe, você vê os palhaços, os grandes palhaços europeus falando sobre o trabalho deles e tudo. Isso é fundamental, porque senão vai cair nessa coisa raça, nessa coisa que é superficial. Ontem eu falava do quanto, na minha opinião, eu acho que a Bauhaus é importante como referência na escola, no XPTO. E eu insisto em dizer isso, sabe? Isso não está posto como cópia, né? Sabe, a pessoa que não tem informação certamente nem vai reconhecer. Mas, assim, é incrível como essa exposição da Bauhaus, que tu visse em Buenos Aires, aos 15 anos, de alguma maneira, o espírito da Bauhaus se reflete ali, sabe? E principalmente em dois aspectos que eu insisto. Um deles é na ocupação do espaço e o outro é na construção de um figurino que deforma o corpo do ator e exige dele um outro tipo de atuação em cena que se afasta do naturalismo, né? Tem que criar uma partitura, né? Claro, vai exigir a partitura e que vai levar aqui a isso que a gente inclusive comentava, que é de uma espécie de um ator marionetizado em cena. Porque ele já não Eu acho um perigo essa coisa do ator marionetizado, porque parece pejorativo. Ou seja, eu sei que não, mas assim, às vezes eu sinto ator marionetizado, parece que traz uma coisa, o ator meio... robotizado? Robotizado? Ou robotizado, ou uma coisa que é uma marionete do diretor, ou uma coisa assim. Mas eu entendo perfeitamente. Não, eu uso essa expressão, Oswaldo, porque me remete às vanguardas do princípio do século, em que o teatro de marionetes foi uma das referências fundamental para a renovação do teatro. E essa ideia de ator marionetizado, e que pode ser vista como a Uber Marionette do Craig, né? Ela deu origem a um outro tipo de atuação, interpretação e concepção de espetáculo, né? Mas eu concordo contigo, as expressões elas podem levar a essas... Bom, mais alguma questão? William? Oi, Oswaldo, eu não queria fazer uma pergunta, mas só fazer um depoimento que eu acho que foi há 30 anos atrás, em 94, eu conheci o XPTO lá no Festival de Charleville com o Cocktail Clown. E aquilo me impactou muito, até porque era um ano onde o Brasil era o homenageado do festival e o XPTO estava representando também, então... Aquilo teve um peso e um impacto muito, muito forte, porque eu estava, enfim, começando e me aventurando, dando os primeiros passos no teatro de animação. Então, desde então, virei um fã do XPTO e só queria deixar registrado aqui como é bacana entender um pouco de onde saiu isso tudo, né? E através desse teu depoimento de hoje, fico mais fã ainda. Sobre isso, uma coisinha... Aí volta a Margareta Niculescu, ou seja, essa capacidade, a gente nunca teria ido para lá, assim, se não fosse ela. Assim, a Margareta teve a capacidade, levou um grupo que faz um teatro moderno, digamos, mais contemporâneo, levar o Mamulengo Sorriso, que faz um trabalho de mamulengo mais elaborado, não sei como definir, talvez mais... Recriado, podemos. Recriado, né? Assim, e levaram Bumba Meu Boi, de raiz, do Maranhão, aquela coisa maravilhosa.
E era muito impactante. Terminava Babel Boom, a gente levou 2 espetáculos. Terminou Babel Boom e já começavam a tocar os tambores lá fora. Era muito louco. São 2 Brasis que são tão próximos e ao mesmo tempo 2 mundos tão diferentes, né? A pessoa ficava louca, os franceses. Assim, e aí terminava a peça e saíam, iam andando por Charleville atrás do Bumba Meu Boi. Assim, era muito alucinante essa coisa. Margareta foi aquela pessoa que praticamente fundou a Puck, que é uma revista que no momento que ainda sem internet, ela é a fundadora da PUC, sim, né? É a fundadora assim, da... É uma revista que trazia, se chama PUC Marioneta e as Outras Artes, ou seja, no título já está a questão instalada, ou seja, o tempo inteiro depoimentos de artistas do mundo inteiro falando justamente de como relaciona seu trabalho, né, de imagético, de bonecos ou de formas ou do que for, também com música, com teatro, com artes plásticas, né? E é uma revista que numa época pré-internet era assim, aquela coisa que era fundamental para você ter. Hoje em dia tem o Moi, tem isso, tem muitos outros canais, e tem a internet também como canal, né? Porque, por exemplo, às vezes eu vejo coisas na Moi que eu falo, quem é esse cara? Porque às vezes tem 2 fotinhos, né? Aí vai na internet, procura e acha quem é o cara que está fazendo, né? Mas isso naquela época, anos 80, não tinha, né? Então a revista foi muito importante. Margareta Nicolescu. Que bom, né, Oswaldo? Porque a gente percebe assim, é preciso estabelecer relações de amizade, de companheirismo e de amizade profunda mesmo, porque a gente cresce desse modo, né? É desse modo, com essas relações como as que se estabeleceu com Margareta e com tantas outras pessoas, né? Com esse olhar justamente de pessoas que te enxergam como você é. Exatamente. Entendeu? Uhum. Que não é um olhar assim né? Beleza. Oswaldo, muito obrigado. Super obrigado. Foi bom demais. Muito obrigado. Vamos tomar um cafezinho e comer uma cuca, que a Terezinha já está lá apontando e dizendo, não tem cuca hoje, mas tem outras coisas. Vamos lá. Beleza. Muito obrigado, Oswaldo.